Não sabe o que é DAX? Ou já usou, já viu como que funciona, tentou aplicar, achou muito confuso? Calma, que aqui nesse vídeo eu vou te explicar como que funciona, né? O que são essas funções DAX e como que funciona para você aplicar aqui dentro do Power BI e te mostrar algumas possibilidades de aplicação, tá certo? Então fica comigo aqui até o final para você aprender como que funciona essa linguagem incrível dessa ferramenta que é o Power BI. E quero deixar um convite. Se você quer aprender um pouco mais sobre Power BI, eu estou deixando na descrição um link para um mini curso gratuito que eu preparei para você que está começando do zero nessa ferramenta e quer construir os seus primeiros dashboards, né? Seus primeiros relatórios ali. Então, estou deixando o link aqui, 100% gratuito, tá? Clica lá e acesse. E antes da gente começar, eu vou te pedir, claro, deixa o seu like aqui no vídeo caso te ajude. E, claro, se inscreve aqui no canal para você poder acompanhar os nossos conteúdos aqui sobre Power BI, análise de dados, Excel, ferramentas ali que envolvem análise de dados, tá bom? Então, trago conteúdo semanalmente aqui para você. Se inscreve aí e ativa o sininho para você ser notificado. Aqui dentro do Power BI, a gente tem uma linguagem de programação, mas fica tranquilo que você não precisa saber programar para utilizar, tá? É uma linguagem muito similar à linguagem que o Excel utiliza, são fórmulas, tá? Fórmulas que aqui dentro do Power BI são usadas para a gente realizar cálculos, análises mais profundas, tá bom? E essa linguagem é o DAX. E o que quer dizer DAX, né? DAX nada mais é do que Data Analysis Expressions, ou expressões para análise de dados, tá? É uma linguagem que foi desenvolvida pela Microsoft. Ela existe dentro do Excel também, mas ela é um pouco mais difícil de acessar, são casos muito específicos. Ela está amplamente disponível, né? Amplamente disponível para ser usada aqui dentro do Power BI, tá certo? Então, a gente tem três situações específicas que a gente vai utilizar DAX aqui dentro do Power BI. A primeira delas é na construção de colunas calculadas dentro das nossas tabelas. A segunda é na medida, construindo medidas dinâmicas. E a terceira é na construção de tabelas, tá? Vou mostrar para você aqui na prática como que isso funciona. Ó. A gente tem aqui um modelinho de dados, tá bom? Nosso relatório do Power BI. Aqui tem um modelinho de dados com algumas tabelas que eu já importei previamente aqui para o vídeo, tá certo? Lá do lado esquerdo do Power BI, se a gente olhar aqui, ó, vamos ver que a gente tem essa opção, que é a opção de dados, tá? De exibição dos dados. Se você clicar lá, você vai ver que a gente vai ter aqui uma exibição como uma planilha mesmo dos dados, tá? Do Excel. Aqui à direita, a gente vai ter as nossas tabelas, todas as tabelas do modelo de dados. E quando eu clico aqui, ó, em uma tabela específica, ele vai exibir para mim os dados aqui, tá certo? Vamos clicar lá na nossa tabela de vendas. Essa tabela de vendas aqui é uma tabela normal, simples, tem ali a data que foi emitido, a venda, né? A nota fiscal, quem foi o cliente, quem foi o vendedor, quais foram os valores dessas vendas, tá? E se a gente reparar aqui, ó, dentro dessa tabela, eu só tenho as colunas até o valor unitário, são as colunas originais da tabela, que eu importei aqui para dentro do Power BI. Que existem lá na nossa fonte, né? No caso, eu importei uma planilha de Excel, então as colunas que existem lá são essas. Essa coluna de total aqui, eu criei com o DAX aqui dentro. Ou seja, essa coluna não existe lá na nossa base de dados, tá? Ela só existe aqui dentro do Power BI. Como que você sabe disso? Ó, se você navegar aqui, ó, onde tem as nossas tabelas, e você abrir aqui, ó, você vai ver que existem aqui as colunas, tá certo? Aqui são todas as colunas que a gente tem nessa tabela de vendas. O código do cliente, produto, etc, etc. Essas calculadorazinhas, a gente fala delas daqui a pouco. E a gente vai ter essa coluna aqui de total, ó, que ela tem um símbolo diferente das demais, tá vendo? Ela tem uma tabelinha aqui com um símbolo de soma, diferente dessa soma aqui, por exemplo, ó, da coluna de nota fiscal. Isso daqui indica que é uma coluna calculada, tá certo? E como que a gente constrói essa coluna? Se eu clicar aqui em cima da coluna, a gente vai ver que ele vai abrir uma barrinha de fórmulas. Ó. Essa daqui é a fórmula utilizada, né? No caso foi a fórmula que eu utilizei para fazer esse cálculo aqui. Então, nada mais, nada menos, eu estou pedindo para o DAX.
Pega a quantidade de itens, coluna quantidade de itens da minha tabela vendas, essa coluna aqui, ó, quantidade de itens da minha tabela vendas, e multiplica, faz vezes a minha tabela vendas, coluna valor unitário, que é essa coluna aqui, de valor unitário. Então é uma multiplicação simples. No caso, ele vai executar essa multiplicação linha a linha. Então, o que que ele vai fazer aqui? Ó? Ele vai pegar esse 6 e multiplicar pelos 3 e 24, que vai dar os 19 e 44 aqui. Então, ele repete isso para todas as linhas da tabela, tá certo? Como que eu faço para criar uma coluna calculada? Tem que ser aqui através do modo de exibição de dados. E aqui, ó, a gente vai ter ferramentas de coluna, tá certo? Quando você selecionar uma tabelinha lá na direita. Ele vai ter aqui ferramentas de coluna. E aí você vem aqui, ó, na opção nova coluna. Nova coluna. Quando você clica em nova coluna, ele vai piscar aqui, ó. Ele vai dar um tempinho, né? Ele vai carregar ali. E aí ele vai piscar aqui, ó, para você digitar uma nova coluna. E aí eu posso, antes do igual, dar o nome da coluna, né? Total 2. Vou criar aqui uma coluna só para você ver, ó. Total 2. E depois do igual, eu faço o meu cálculo. Que no caso aqui eu vou pedir a minha quantidade de itens. Quando eu começo a digitar, ele já aparece aqui para mim, ó. Vem das quantidades de itens, duplo clique. Opa, eu dei um confirmar aqui sem querer. Mas eu posso retomar aqui o cálculo. E fazer vezes o meu valor unitário. Valor unitário, que é a minha coluna valor unitário dessa tabela. Então, quando eu dou o Enter aqui, ó, ele vai criar essa coluna. Isso que nós acabamos de fazer é uma coluna calculada criada com DAX, tá certo? DAX é essa linguagenzinha aqui. Bem tranquilo, tá certo? Eu vou deletar o total 2 aqui, porque eu não vou utilizar, porque eu já tenho, né? Vai ficar redundante. Vou excluir. Essa é a primeira opção para você utilizar o DAX. Essa não é a principal forma de você utilizar o DAX, tá? Não é a que eu mais recomendo e não é a mais utilizada. A forma que a gente mais utiliza o DAX é criando medidas. E o que são medidas? Medidas nada mais são do que cálculos que você cria e armazena esse cálculo dentro do Power BI. Esse cálculo não vai existir fisicamente, né? Você não vai ter uma coluna, como é o caso dessa coluna de total aqui que a gente acabou de criar, mas você consegue chamar essa medida dentro de algum gráfico, dentro de algum visual, e ele é calculado dinamicamente. Como assim, ó? Dá uma olhada que a gente tem aqui, ó, esse cartão, tá? É só um visual de cartão aqui. A gente tem aqui o visualzinho 1, 2, 3, visual, card, que a gente chama. E dentro dele eu tenho uma medida que se chama faturamento. Ó. E o que que é a medida de faturamento? Se a gente for lá dentro das nossas opções das tabelas aqui, a gente vai ver que existem esses campos aqui, ó, com calculadorazinha, tá vendo? Esse ícone de uma calculadora. Nesse caso, isso aqui está indicando que isso é uma medida. E essa medida, ela não existe em lugar nenhum fisicamente aqui no relatório. Não tem uma coluna de faturamento em nenhum lugar. Por quê? Porque ela é apenas um cálculo. Se eu clicar nela aqui, eu vou mostrar para você o cálculo que ela está fazendo aqui, ó. Ela vai abrir a barrinha de fórmulas lá, igual a da coluna. O faturamento é só uma soma, a função sum, função do DAX, tá bom? Sum. Ele é igual ao Excel, só que na maioria das vezes, né, o Excel, dependendo da sua linguagem ali da máquina, enfim, da língua que você escolher ali no software, as funções estarão em português, por exemplo, em inglês ou em japonês, etc. O Power BI, as funções DAX sempre estarão em inglês, independente da linguagem do software, da linguagem do seu Windows, enfim, tá? Então, lá no Excel a gente faria uma função soma, né? Aqui a gente utiliza a função sum, que é a soma em inglês, tá? Bem tranquilo. Então eu chamei aqui a função sum e pedi para ele somar aquela coluna de total que nós fizemos lá. Então, essa coluna aqui nada mais é do que o agrupamento daquela coluna total que nós criamos lá. Eu não precisaria ter criado essa coluna total, tá? Eu poderia fazer essa medida de faturamento de uma outra forma, mas é um pouco mais complexo. Não quero complicar muito para você aqui nesse vídeo. Então, você está vendo que a gente tem essa medida de soma do total lá.
que é o faturamento. A gente não tem essa medida em nenhum lugar, tá certo? Essa coluna, não existe essa coluna de faturamento em nenhum lugar. Ela é só um item que está aqui, que você pode arrastar para dentro dos visuais, como eu fiz aqui, ó. Então eu peguei, coloquei um visual de cartão, que é esse aqui, ó, e joguei lá para dentro a minha medida, ó, a minha medida de faturamento. Eu também posso usar essa mesma medida em outros gráficos, em outros visuais, como é o caso aqui de baixo, ó. Eu estou analisando o faturamento por categoria, nesse caso aqui. Então eu coloquei um gráfico de barras, trouxe a minha medida de faturamento aqui para dentro e quebrei ela, né? Dividi ela por categoria de cliente, nesse caso. Então eu tenho os mesmos 9,3 milhões aqui de faturamento, só que agora quebrados por categoria de cliente, tá? Isso aqui não é possível você fazer, é possível também, mas não é o ideal você fazer a partir de colunas, tá? O ideal é que você faça isso a partir de medidas, tá certo? Uma outra medida que a gente tem aqui, ó, faturamento médio. O que é o faturamento médio? Eu vou abrir aqui para você, eu tenho uma outra medidinha aqui, ó, faturamento médio. Vou clicar e vou te mostrar aqui o que é o faturamento médio. Ele só abrir ali a barrinha para mim. Faturamento médio é a função average, que é a função média. É a função média, só que média em inglês é average. Eu estou pedindo para ele tirar a média da coluna de total da tabela vendas. Então aqui eu estou vendo faturamento médio, né? Que são 65 e 41. E eu consigo também quebrar esse faturamento médio por outras informações. No caso aqui eu estou quebrando por vendedor. Então estou vendo meu faturamento médio por vendedor. Isso é possível você fazer porque a gente tem uma medida dinâmica sendo calculada. E qualquer outro filtro que você aplicar, essa medida vai ser afetada. Então, por exemplo, se eu clicar aqui em supermercados, essa medida está sendo afetada. Então, eu estou vendo só o faturamento médio de supermercados, tá bom? Esse é o poder do DAX, tá, pessoal? É isso aqui que o DAX pode te entregar. Isso daqui é bem introdutório, é bem simples para você entender. Tem como a gente construir medidas muito mais complexas dentro do DAX aqui que entregam um poder bem bacana, tá bom? Uma outra medida que nós temos é o faturamento acumulado. Aqui ela é um pouco mais complicada, tá? Mas nada difícil de entender, que é o quê? O faturamento acumulado ao longo dos meses, ó. Então, se eu olhar, eu tenho os mesmos 9,3 milhões de faturamento que eu tenho nesse outro card aqui. Mas quando eu olho isso ao longo dos meses, ó, eu estou vendo essa mesma medida de faturamento acumulado ao longo dos meses, ó. Então eu tive em janeiro 698 mil, em fevereiro eu acumulei, ou seja, eu peguei o valor de fevereiro e acumulei mais 698 mil. E aqui eu tenho o valor acumulado até março, que é 1 milhão, até abril e até dezembro lá embaixo, ó, que são os 9,3 milhões que a gente tem de total. Então, isso aqui é um cálculo de acumulado. Como que a gente faz isso dentro do DAX? Ó, vou só mostrar para você como que funciona. A gente utiliza aqui as funções calculate, combinada com uma outra função que é a dates in period. Ou seja, a gente coloca uma função dentro da outra aqui, né? E aí a gente consegue criar esses cálculos mais avançados, tá certo? Como que eu crio uma medida? Aqui é onde eu tenho as minhas tabelas, eu tenho. A gente pode fazer de várias formas, tá? Eu gosto de fazer assim. Onde eu tenho as minhas tabelas aqui, eu clico com o botão direito e eu posso também, ó, fazer uma nova coluna aqui, tá? Não é o caso. Posso fazer uma nova coluna aqui também. Mas eu tenho como criar uma nova medida. Então, quando eu clico com o botão direito, nova medida, ele vai abrir para mim aqui em cima o campo para eu digitar a medida. Então você vai ter lá uma medida igual, e aí eu posso dar o nome dessa medida aqui, ó, antes do igual, dar um nome para ela, nome medida, e depois do igual eu vou escrever a função, e aí eu vou chamando, né, as funções. Ó, sum, função sum, e aí a gente vai digitando o código aqui, tá certo? É assim que eu construo uma medida. Qual a outra forma que a gente tem de utilizar o DAX? Construindo tabelas.
Então a gente viu colunas calculadas, medidas, e agora a gente pode construir tabelas dentro do DAX também. E o que são as tabelas? São essas tabelas que a gente tem aqui, ó. Quando a tabela vem com o formato desse ícone aqui, por exemplo, ó, do vendedor, ela é uma tabela importada. Quando ela tem o símbolozinho de tabela com uma calculadorazinha, ela é uma tabela criada com DAX. Então, eu tenho duas tabelas que eu criei com DAX aqui, a tabela de calendário e a tabela de categorias principais. Essas duas tabelas foram criadas usando o DAX. Ó. Se eu clicar na tabela aqui de categorias principais, por exemplo, eu vou dar uma olhada aqui, ó, que eu tenho categorias principais e eu tenho uma função DAX, uma fórmula DAX aqui, que vai me trazer basicamente os clientes, a categoria de cliente que teve pedidos, né, que é uma outra medida que eu tenho aqui, que teve o número de pedidos, né, a quantidade de pedidos maior ou igual a 3.000. E isso vai gerar para mim, resultar para mim, ó, eu vou voltar aqui para o meu modo de exibição de tabelas e vou clicar para você aqui ó, na categorias principais. Isso vai resultar para mim em uma tabela. No caso aqui eu retornei só uma informação, né, só uma coluna dessa tabela, que é a tabela de categoria, onde eu só estou exibindo as categorias dos clientes que compraram, né, que tiveram pedidos maior ou igual a 3.000. Então são essas as categorias. E como que eu crio uma tabela aqui usando o DAX, né? Assim como a gente cria a coluna, clicando aqui no modo de exibição dos dados, a gente vai ter aqui, ó, quando clicar, eu vou ter aqui em cima uma opção de ferramenta de tabela. E aqui dentro de ferramenta de tabela, a gente pode criar, ó, além de uma nova coluna, uma nova medida também, tá vendo? A gente tem uma nova tabela. Então, na hora que eu clico aqui em nova tabela, ele vai abrir para mim a mesma barrinha de fórmula para eu digitar. E aí eu posso dar o nome da minha tabela e digitar aqui a minha fórmula exatamente igual que eu fiz ali com a coluna com a medida, tá certo? Então essas são as três principais formas, aliás, as principais não, são as três formas de você utilizar o DAX aqui dentro, tá? Criando uma coluna, uma medida e uma tabela. Na maioria dos casos, a gente sempre vai utilizar, na maioria esmagadora realmente, tá? A gente vai utilizar o DAX para criar medidas, tá bom? Tabelas são um uso muito específicos, como é o caso aqui da tabela de calendário, que é um uso que talvez faça sentido você utilizar com o DAX. E colunas, não sei, muito difícil a gente precisar realmente utilizar uma coluna calculada aqui dentro do Power BI usando dados, mas existe a possibilidade. Na maioria das vezes, a gente vai utilizar medidas, tá certo? Bom, esse vídeo ele foi uma introdução ali para você entender o que são as funções DAX e quais são as suas aplicações, né? Onde que a gente utiliza essas funções. Se você tiver realmente interesse em aprender um pouco mais sobre Power BI, entender todo esse processo que eu te mostrei aqui de criação de medidas, acesse o mini curso que eu estou deixando aqui na descrição, tá? Se cadastra lá, acesse o mini curso, que lá eu mostro um pouco mais da criação das medidas em si, medidas mais simples, para você ir se habituando aí com o uso do DAX aí no Power BI. Eu aproveito para pedir para você, deixa aqui nos comentários do vídeo se você já utilizou o DAX, qual que é a sua dificuldade, poxa, tento usar, mas não consigo, qual foi a função mais complicada que você utilizou aí, quero saber, realmente, deixa aí. Vai ser um prazer responder a sua dúvida aí. E pode servir aqui de combustível para novos conteúdos aqui do canal. Agora, já que você aprendeu um pouquinho do que é o DAX, tá? Eu vou deixar um outro vídeo para você acessar aqui, ó, para ajudar você na sua jornada de aprendizado aí com Power BI. Clica lá, vê lá.